O Marcelo Miranda, nutricionista, criou uma técnica de emagrecimento inteligente. Presta atenção, se você ouvir alguém falando por aí, estão copiando o Marcelo, porque ele é o primeiro, e que eu saiba, o único que trouxe, em primeira mão, está trazendo aqui para o Bom Dia, uma técnica de emagrecimento inteligente. Isso funciona mesmo, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos. O que é uma recorrência que a gente tem hoje em consultório, uma queixa que os pacientes têm? É o seguinte, doutor, eu emagreço e depois eu volto a ganhar aquele sobrepeso novamente ou até mais. Efeito sanfona. Efeito sanfona, exatamente. Isso é o efeito sanfona. Por que isso acontece? Porque quando você emagrece, você faz somente restrição calórica, diminui a comida, fica literalmente chupando gelo, comendo alface. Para começar, você não aguenta ter sustentação desse processo por muito tempo. Disciplina tem que estar em primeiro lugar, né? Você desiste. E outra coisa interessante, Vanusa, é que você acaba perdendo peso. Mas só que a balança, ela não reflete a verdade. Quando você falou, hoje em dia, as estratégias de emagrecimento são diferentes de antigamente, porque a gente ficava focado apenas em balança e MC. Hoje não. A gente tem que perceber, prestar bem atenção em relação à quantidade de massa magra, se você está mantendo ou até mesmo ganhando. O que você tem que diminuir é gordura. Por isso que balança não reflete a realidade. Por exemplo, você sobe numa balança, você só foca naquele peso, mas só que você tem que entender que dentro de um processo você quer diminuir gordura, mas você pode ganhar massa magra. E em volume, 1 quilo de gordura é mais ou menos dessa forma aqui. Nossa. 1 quilo de massa magra é isso, quase 1/3. Por isso que muitas vezes a pessoa fica com o corpo mais enxuto, mas mantém aquele peso ou até mais. Que é o que ela deseja. Ela não quer perder o peso, ela quer perder a gordura, aquela gordura que está fazendo mal. Quando você fala dessa forma inteligente de passar para quem está em casa, o que chama atenção são essas culpas que as pessoas estão tendo ultimamente na vida. Eu malho, eu faço dieta, eu estou seguindo todas as recomendações de alimentos saudáveis, eu vou dentro de um estabelecimento, eu compro tudo que é saudável, mas eu vivo inchada, eu vivo gorda, eu vivo me sentindo mal, eu tenho problema de diabetes, eu tenho problema renal, eu tenho vários problemas. Vanusa, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Aí a gente trouxe o Marcelo, que vem com essas técnicas, tá, de emagrecimento inteligente para nos explicar o que a gente já vem conversando há tanto tempo e as pessoas parecem que não estão entendendo. A gente traz aqui todo tipo de nutricionista para preparação de alimentos, né, para essa prática esportiva, mas a gente ainda não tinha trazido um nutricionista como você, que a gente observa no porte físico do Marcelo. Não, gente, a gente tem que ser realista, né, não, Ed? O Ed, se fosse para eu ficar em pé, eu preferia ficar sentado, né, Ed? E o Ed é magrinho. Mas por quê? Por que será? Tem algumas pessoas que se sentem bem, tem outras que não se sentem bem. Então, eu gostaria que o Ed aproveitasse o nutricionista que aqui está, tá, Ed? Para a gente mostrar o porte físico dele. Ele tem verdadeiramente um exemplo a dar para quem está assistindo o nosso programa. Como era o Marcelo antes de trazer essas técnicas inteligentes? Por mais que você se cuidasse e como nutricionista você tem que dar exemplo, você provavelmente imaginava, eu tenho que ser um nutricionista que esteja bem fisicamente falando, mas também com a minha saúde. Isso. Vamos dizer interessante esse seu comentário, porque eu trabalho também com nutrição ortomolecular, que é aquele ajuste que a gente faz no nosso metabolismo, principalmente para a gente evitar envelhecimento precoce, que vai além da pele, né? Tudo que você pensa em pele é um reflexo de como o teu corpo está funcionando. Então, eu desenvolvi a técnica até para diminuir esse processo de envelhecimento precoce, porque a gente já tem vários fatores externos, tem poluição, tem isso tudo, estresse, né? Então, se eu for comparar, por exemplo, eu com 30 anos, eu pesava, digamos assim, o meu peso era diferente, eu tinha mais quantidade de gordura, eu era um pouco mais envelhecido. Hoje eu vou fazer 42 anos. Então, eu estou muito mais jovem. Isso porque... Com certeza, não dava mais de 30, 32, 33 anos, não dava. Isso por quê, Vanusa? Porque a gente tem que priorizar ganho de massa magra. Ganho de massa magra. E quando eu falo de hipertrofia, as pessoas pensam que você tem que ficar aquela coisa bombada, grande. Não é isso. É você ter um suporte biomecânico, um suporte de massa magra, para você ter
uma longevidade melhor. E saudável. E saudável, porque massa gente... magra trabalha o imunológico também. E outro ponto que você comentou que eu achei muito interessante, as pessoas fazem academia, fazem dieta e não tem resultado. Por quê? Intestino. O nosso intestino é um órgão neuromodulador. Então, quando você pensa em humor, compulsão alimentar, sono, isso tudo está conectado com o intestino. E a gente acaba introduzindo muitos alimentos que geram inflamação intestinal bem relevante e essa produção dessa neurotransmissão, ela fica comprometida e a pessoa não consegue ter resultado. Diminui a absorção, por exemplo, de vitaminas importantes como complexo B, vitamina D. E ela não vai ter uma absorção, digamos assim, não vai ter uma biodisponibilidade real daquele nutriente que ela ingere, que muitas vezes está com aqueles aditivos, como você falou. As pessoas às vezes pegam uma dieta e dizem, nossa, Marcelo, é tão simples, é só isso. Claro, você tem que seguir a sua rotina. É só isso, mas quando você fala sobre só isso, tem também o acompanhamento do profissional, por quê? Porque nós seres humanos, a gente tem uma culpa dentro da gente Sim. muito grande, que é a tal da disciplina. Sim. Você relaxa. Sim, e aí a gente pensa... Não, porque quando você pensa em dieta, as pessoas já falam que, pô, é chato, é isso, é aquilo. Não, cara, dieta é teu comportamento alimentar. Uhum. Então, assim, para você ter, na técnica de emagrecimento inteligente, para você ter uma adesão melhor ao processo dietético, você tem que comer o que você normalmente come. Cuscuz, arroz, pão, macarrão, verduras. Isso que a gente tem que introduzir na alimentação, quantificado de uma forma que seja suficiente para o seu corpo. Para suas funções. Nada de tirar, nada de tirar. Não é tirar. Logicamente, em alguns processos, por exemplo, você está com o intestino inflamado, a gente faz um processo chamado depuração intestinal no início do processo. Essa depuração dura apenas 7 a 10 dias. Passado isso, a gente introduz os alimentos que são comumente da... É uma verdadeira limpeza. Uma limpeza, exatamente. A gente limpa intestino, fígado e o sistema renal. Você sabe, Marcelo, como eu havia falado, eu queria que o Marcelo ficasse de ladinho para vocês verem... Assim, de lado? Isso. Para vocês verem o porte físico do Marcelo. A gente vê que... Não, eles ficam com vergonha, mas a gente precisa mostrar para quem está em casa assistindo. Por exemplo, nós estamos aqui com uma imagem. Sim, né? olha só eu queria que você falasse dessa quando imagem. A gente pensa em emagrecimento. Sim. Esse aqui é um atleta que eu acompanho. Inclusive, ele vai subir esse final de semana... Tá? É um atleta de fisiculturismo. A gente conseguiu ter esse resultado aí em 60 dias. Nossa. Então, a gente reduziu o percentual de gordura dele de 20% para 9%. E dá para ver bem onde estava essa gordura, Você vê né? que teve definição muscular, você vê que o abdômen ficou mais definido. E o que é mais interessante, ele manteve e até mesmo ganhou massa magra. Então, ele desenvolveu mais. E assim, eu estou falando de um atleta, mas lógico que a gente pega as estratégias que eu uso com o atleta e a gente adequa para nosso dia a dia. Por exemplo, adequo para mim, adequo para os pacientes, vou adequar para você. Gente, ele contou. Deixa eu dizer para vocês que estão assistindo o programa agora. Eita, já falei. Não tem problema não. Nós vamos já conversar sobre esse assunto aqui, mas teve uma coisa que me chamou a atenção. A gente vê muita gente dizendo que está se cuidando, está fazendo dieta. Vem mais um pouquinho aqui para frente. Opa. Fazendo dieta e tudo, mas tem uma coisa, Marcelo, que me chama a atenção. Quando você olha para aquela pessoa e você vê no rosto dela um olhar, a gente tem um olhar naquela pessoa de doença. Isso, muito interessante isso, Vanusa. Por que isso acontece? Quando a pessoa faz uma dieta muito restritiva, ela perde massa magra. Então, ela perde massa magra não só de uma porção, você perde de todo o corpo. Assim como gordura, você perde a gordura de todo o corpo. Não existe dieta só para perder barriga, viu, gente? A dieta para diminuição de gordura é do corpo todo. Então, por exemplo, quando você faz uma dieta muito restritiva, isso que acontece, a pessoa fica com aquela sintomatologia caquética, ele entra num processo chamado sarcopenia, que é a perda de massa magra. Você observa muito isso com pacientes que fazem, por exemplo, cirurgia bariátrica. Você verifica que eles perdem muito peso porque eles ficam consumindo uma quantidade muito reduzida de alimento. E isso faz com que ele vá perder não só gordura, perde também massa magra. Por isso que eu tenho muito cuidado, às vezes, quando o paciente vai pedir laudo para fazer a cirurgia bariátrica, eu sou muito criterioso quanto a isso. Porque tem que ter comorbidades associadas. Não pode ser feito um processo desse apenas por estética. Muito bom. Você trouxe algumas imagens. Essa foi uma delas, né, Sim, Lorena? tem mais algumas. Jéssica, a gente tem outra? Tem outra imagem? Tem mais? Vamos passando para a gente fazer alguns comentários. Olha, veja que ele
Se ele não queria perder barriga, mesmo assim ele perdeu. Não, a ideia era dar uma secada mesmo. Né? Dar uma secada. E a gente vê conseguiu aumentar que o que ele precisava verdadeiramente está aí, né? Isso. Vamos mostrar a próxima imagem. Vamos mostrar outros pacientes mesmo, que não são atletas. Né? Vamos mostrar outras pessoas comuns que estejam assistindo. Olha só que interessante. Esse paciente, ele começou com 140 quilos. Nossa! Quando ele diminuiu para 110, mais ou menos, ele tinha perdido mais do que isso. Parece duas pessoas. Ele tinha perdido mais do que 30 quilos. Por quê? Porque ele perdeu mais gordura, só que ele ganhou massa muscular. E essa massa muscular é lógico que reflete no peso. Por isso que todos os pacientes eu faço o quê? Uma avaliação minuciosa no consultório para eu entender se realmente ele perdeu massa muscular ou gordura. Agora você está mostrando, a gente vendo aqui a pessoa, observa aqui alguns detalhes nele. Por exemplo, no pescoço, a gente vê dobrinhas que passam a sensação de um envelhecimento. Isso. Já aqui a gente já vê uma pessoa mais jovem. Isso. A gente vê que o pescoço, dá para observar que nesse pescoço aqui, pelo fato dele estar mais forte, tem uma dobra. A gente observa um cair no tecido, né? E a gente vê, se fosse para comparar quem é mais jovem, quem é mais velho, com certeza... E olha que interessante, quando você faz um processo de emagrecimento apenas com restrição calórica, a tendência é você perder peso e você começa a perceber a pele caindo. Por que isso acontece? Você vai perdendo a elasticidade do colágeno. Sim. E principalmente perde a adesão da pele no músculo. Ele faz o quê? Eu faço com ele, não é emagrecimento, é hipertrofia. É isso que eu falo para os pacientes. Eu não vou trabalhar com umas pessoas em emagrecimento, você vai trabalhar a hipertrofia muscular, que esse é o segredo. Então, quando você aumenta a tua massa muscular, ela tem uma adesão melhor à sua pele e ela diminui essa flacidez. Pronto. Quando você fala sobre esse aspecto, aí chama a atenção de mulheres, por exemplo, da minha idade. Isso. Por exemplo, eu tô com 50 anos hoje. Vou abrir o jogo aqui. Faz tempo que eu venho lutando para fazer uma academia. Faz tempo que eu venho lutando para cuidar mais da Vanusa. Eu cuido de todo mundo, mas esqueço um pouquinho da Vanusa. E o Marcelo me lançou um desafio aqui. Vanusa, bora cuidar de você de forma inteligente e verdadeiramente precisa disso. A gente está olhando aqui as mulheres. Olha só. Eu estava comentando que eu não tenho cintura e ele estava observando, ouvindo tudo ali. Né? E ele estava falando, Vanusa, depende muito do biotipo de cada pessoa. Olha só a diferença. Essa paciente aqui, ela estava com mais ou menos uns 64 quilos, nessa primeira imagem aqui. Ela está o mesmo peso aqui, sequinha. Não, essa não é a mesma pessoa. Mesma pessoa. Então, assim, você vê, balança, não vai mostrar. Agora, olha a diferença no físico, olha a diferença no shape. Isso porque a gente tem que sempre prezar aquela história que eu digo para vocês, é ganho de massa muscular. Quando você ganha massa muscular, você define o seu corpo. Define o seu corpo. Eu, por exemplo, eu mesmo, eu não trouxe minha foto, mas quando eu tinha 75 quilos, eu era mais cheinho. Hoje eu peso 88 quilos e eu estou todo definido. Então, assim, isso é muito interessante. E, principalmente, eu botei na cabeça uma coisa, Vanusa, depois dos meus 40 anos, eu vou trabalhar meu corpo. Porque longevidade, ela é definida por massa muscular. Pronto, então agora você vai falar algo para mim que é um desafio. As pessoas dizem que se você nunca foi aquela pessoa de malhar, de cuidar, quando você chega aos 50 anos, é difícil de você colocar esse corpo para funcionar. Isso é verdade ou é mentira? Isso é falso. Isso é totalmente falso. Yes! Eu tenho pacientes de 70 anos que colocam muitas mulheres de 30, de 25 no chinelo. É verdade. Com corpo, com disposição, porque a gente tem que analisar vários pontos, gente. Não é só o corpo. Sim, o corpo, ele é um reflexo de como está a tua mente, de como está a tua função orgânica, os teus órgãos, eles estão funcionando bacana. Eu falo muito uma coisa. Tu pega o seu carro, leva o seu carro para abastecer com uma gasolina duvidosa, adulterada. Você não leva. Você sempre fica colocando algo bacana, coloca um aditivo para você ter uma manutenção bacana do seu carro. Por que a gente não faz isso assim, com o nosso corpo? Né? A gente tem que usar a inteligência. E essas técnicas de emagrecimento inteligente você trouxe, é algo que você fez, é seu e que você está fazendo com que muitas pessoas aqui dentro do estado do Piauí, mais precisamente dentro da capital também, e fora, acredito Fortaleza, que venham ter qualidade de vida e saudável, tanto para si como para os olhos dos outros, né? Isso. É interessante que, assim, o processo de emagrecimento,
a gente fica focado só em redução. Eu tiro esse foco total dos pacientes. E não vai ficar com cara de doente, O que a gente tem que pessoal? melhorar? Foca na qualidade do teu sono, foca na qualidade do teu dia, a tua disposição, tua animação, o teu humor. Às vezes o sono está sendo interferido porque você tem algo que não está bem em você. Intestino. Muito bom. A maioria das pessoas que sofrem de insônia tem que tratar intestino. E intestino ruim não é só evacuação. Né? É a primeira dica. Não é só evacuação. Às vezes a pessoa come, fica com aquela distensão abdominal, formando muitos gases, fica indisposta e pensa que é normal, porque a gente normaliza dor. Muito cuidado com normalização de dor. Sente aquela cefaleia, aquela dor de cabeça no final do dia, pensa que é normal. Muito cuidado, aí isso não é normal. Aí vai só tomar um remedinho para ser paliativo e não vai resolver a causa. E toma o remedinho, prejudica o fígado e aí vai virando uma cascata, um ciclo vicioso de dor e doença. Então pronto, gente, nós trouxemos o Marcelo aqui. A primeira dica é intestino. Eu queria que você desse 3 dicas e lembre-se, para você cuidar do seu intestino, você tem que ter essas técnicas inteligentes. Não adianta você querer cuidar do seu intestino de qualquer jeito, porque o que eu faço para mim não é legal eu apresentar para outra pessoa. Por isso que a gente vive falando, quem segue conversa dos outros acaba se dando mal. Isso. Não é Existe isso? uma individualidade biológica. Cada ser tem sua individualidade biológica. E quando falamos de individualidade biológica, vai além só do seu orgânico, vai de comportamento. O que adianta bora lá, Vanusa, vamos fazer essa estratégia, você vai montar, eu monto a sua estratégia de acordo com, eu acho. Não, eu tenho que analisar o seu dia, eu tenho que analisar o seu comportamento e começar a gerar uma adaptação. A alimentação tem que se adaptar ao seu dia a dia para que dê certo. Assim como a atividade física e tudo isso. E tem que existir uma certa disciplina e você vai percebendo que essa disciplina vai acontecendo conforme os resultados que você vai adquirindo. Aí você sente prazer em fazer algo que provavelmente você diria, não queria estar fazendo isso. O que empolga a pessoa a dar continuidade a um processo? Resultado. Pronto. É você olhar no espelho, você ver o seu corpo melhor, você parar de brigar com roupa, você receber elogios. Não tá no efeito sanfona, eu estava agora há pouco mostrando. Gente, eu não estou podendo dar tchau. O meu tchau tem que ser assim, não é tchau de miss, não, é tchau assim. Mas a gente fala isso porque é importante. As pessoas pensam que a gente que trabalha na televisão, não sei as outras apresentadoras, eu estou falando da Vanusa, que a gente sempre diz que não tem tempo, mas a gente tem. A partir do momento que você verdadeiramente encontra uma técnica que vai ser resultado para o seu dia a dia, porque vai trabalhar memória, vai trabalhar sono, vai trabalhar intestino, acredito que essas seriam as dicas, e vai trabalhar prazer no dia a dia. O prazer trabalha o psicológico, né? E, cara, nós temos que entender o que a gente tem a vida, o que dá sustentação a gente estar aqui, é o nosso corpo. Sim. Se você fala, eu acho um absurdo quando a pessoa fala, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, para cuidar de mim. Só precisa começar. Como você não tem tempo? Gente, preste muita atenção, porque se você não tiver tempo aqui em vida, pode ter certeza que você vai ter tempo na morte. O estudo da tanatologia é interessante, que é o estudo da morte. Você ter essa percepção, sair do imediatismo e começar a perceber, se eu não estou me cuidando aqui, pode ser que amanhã eu não esteja aqui. Vamos fazer o seguinte? Hoje é dia 24 de maio de 2023. Aceito o desafio. Está registrado. Aceito o desafio a partir de hoje, com a nossa conversa. O Ed está olhando para mim assim, amanhã ela já vai estar lá no consultório. Tá certo. Amanhã eu vou estar no consultório, eu quero saber como é que essa Vanusa vai ficar. Eu disse para ele que Vanusa depende do biotipo, mas queira ou não queira, tem umas gordurinhas aqui, né? A gente vai ajustar, e a gente vai ver. Tudo. Vou aceitar o desafio. Ele quer, o Ed quer o telefone dele. Não, aceitei o desafio. Deixar o Ed no Marcelo, shaker. Quem quiser... Pronto, para ficar, né? Quem quiser vai monitorar ela, né? Monitorar. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram. Isso, é @NutriMarceloMiranda. Pode falar comigo lá, que a gente passa todas as informações. Então pronto, agora, gente, é o seguinte, se eu não acompanhar esse desafio, ele disse que vai vir para a televisão me dedurar. Viu? E o Ed disse, não precisa não. O Ed vai acompanhar. Obrigada, Marcelo. Vai cobrar, foi um que Deus te prazer. abençoe, tá? Nós.